Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa narrativa que é realmente intrigante, sabe? Vamos lá. Ela vem de uma fonte bem específica, uma lição religiosa que analisa um momento, assim, decisivo, lá nos primórdios do cristianismo. Tudo baseado no livro de Atos, capítulo 8. Aham. E o tema central é quase um paradoxo, né? Como é que uma perseguição super intensa, que, poxa, podia ter significado o fim de tudo, O fim? na verdade virou motor de uma expansão, assim, sem precedentes da mensagem cristã? É disso que a gente vai falar. Exatamente. Essa fonte que a gente está olhando, ela propõe uma leitura bem particular, onde a diversidade não é só um obstáculo, sabe? É um catalisador. Meio inesperado, mas catalisador. Um catalisador. Interessante. Nossa análise hoje vai, investigar os elementos que, segundo essa lição, né, permitiram que a igreja primitiva não só sobrevivesse àquela dispersão forçada, Que devia ser terrível, sem dúvida, mas que também crescesse, se fortalecesse. e o ponto de partida é dramático mesmo. A execução de Estevão, que era uma figura importante, e aí vem aquela onda de perseguição em Jerusalém, liderada por Saulo. Que depois, né, se tornaria Paulo. Sim, o próprio. E Atos 8, versículo 1, descreve bem o cenário. Diz que houve uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e aí todos foram dispersos pela Judéia, Samaria, menos os apóstolos. Eles ficaram. Nossa, essa imagem é forte, uma comunidade inteira sob ataque, tendo que fugir. A lógica normal diria que isso ia gerar medo, silêncio, talvez até a desintegração do grupo, né? Com certeza. O esperado seria isso, mas o relato que essa lição analisa aponta justamente para o contrário, certo? O versículo 4 de Atos 8 é surpreendente. Diz: "Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra." Então, como é que se explica essa resiliência toda? Essa transformação de vítimas em mensageiros ativos? Qual a perspectiva da nossa fonte sobre isso? Olha, a interpretação que a lição apresenta é que essa dispersão não foi só um acaso trágico. Ela argumenta que isso se alinhou, de uma forma que os próprios perseguidos não previam, imagino, a uma diretriz que Jesus já tinha dado antes. Ah, aquela de Atos 1:8? Exatamente. Aquela que diz para serem testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judá e Samaria e até os confins da terra. Lembra? A fonte sugere que a perseguição, por mais dolorosa que fosse, E o texto fala do luto, né? Sim, menciona o grande pranto por Estevão feito por varões piedosos. Mas apesar dessa dor, a perseguição funcionou como um mecanismo, digamos, para cumprir essa missão maior. A lição usa até a expressão "Deus usa circunstâncias para cumprir seus propósitos." entendi. E um material auxiliar que ela cita até sugere que, às vezes, sabe, o desconforto é permitido para provocar a mudança. É uma visão bem teológica que enxerga uma mão soberana ali, mesmo no meio do caos. Essa ideia de propósito divino no meio do sofrimento é profunda. E para alguns talvez um pouco complexa, né? Porque a perseguição era muito real, muito brutal. Atos 8.3 detalha o que Saulo fazia. Ele assolava a igreja, entrava nas casas, arrastava homens, mulheres, prendia todo mundo. Era violência explícita? Exato. Então, como é que a fonte concilia esse sofrimento humano tão concreto com essa ideia de um propósito maior se cumprindo? Ela aborda essa tensão? Ela reconhece a dureza, sim. Cita o pranto por Estevão, a violência de Saulo, não nega isso. Mas o foco da análise dela tá na resposta da comunidade, entende? Na reação deles. Isso, a lição enfatiza que o relato bíblico não mostra uma igreja desesperada, ou que tenha se desorganizado nem se fragmentado. A interpretação é que, apesar do medo, da perda, a fé e o senso de missão acabaram prevalecendo sobre o pânico. Em vez de se esconderem, Exato. Em vez de se esconderem para sempre, eles transformaram a fuga numa oportunidade missionária. É uma leitura que destaca muito a resiliência, a coragem que nasce da convicção. O sofrimento não é ignorado, mas é visto como o contexto onde a fé se mostrou ativa, expansiva. entendo. Então, a ação concreta surge nesse cenário. E o exemplo que se destaca é o de Filipe, né? Que já era um líder ali, um dos 7, como Estevão. Com os judeus de Jerusalém. E o que acontece lá é
Nossa, é notável. Atos 8, 5-8 descreve isso. Ele prega sobre Cristo e a reação é enorme. Multidões ouvindo, curas, libertações e o resultado? Grande alegria naquela cidade. O que a lição aponta como sendo a chave para esse sucesso todo em Samaria? Bem, a análise da lição identifica basicamente 2 pilares essenciais na ação do Filipe e dos outros que se dispersaram. O primeiro é a centralidade da mensagem na palavra. O versículo 4 diz que eles anunciavam a palavra. Ponto. Certo. A palavra. O segundo pilar é o foco em Cristo. O versículo 5 é específico. Diz que Filipe lhes pregava a Cristo. A fonte, argumenta com bastante força contra qualquer tentativa de diluir a mensagem, sabe? Ou de adaptar a modismos da época. Nada de mensagem genérica, então. Nada. A ênfase é total na clareza, na especificidade do conteúdo. Vida, morte, ressurreição de Jesus. Ou seja, a mensagem da cruz. E para essa lição, é essa fidelidade à mensagem original que libera o poder divino. Aquele poder que se manifestou nos sinais, na transformação das pessoas em Samaria. Faz sentido. A fonte chega a ser taxativa, diz. Qualquer pregação que não tem a cruz como base se torna vazia. E ela atribui a grande alegria na cidade não só aos milagres, mas à recepção dessa mensagem específica de esperança de salvação em Cristo. Isso estabelece a importância do conteúdo. Ok. Mas e a estrutura? A gente viu que os apóstolos ficaram em Jerusalém enquanto a galera se espalhava. Isso não podia ter criado uma desconexão, uma fragmentação com grupos agindo por conta própria, sem supervisão? Como é que a igreja-mãe em Jerusalém se relacionou com essa expansão que estava rolando lá em Samaria, por exemplo? Esse é um ponto bem interessante que a fonte destaca. Longe de ser abandono ou perda de controle, a permanência dos apóstolos em Jerusalém é interpretada como um ponto de estabilidade. De autoridade também. Ah, entendi. Aí quando a notícia do que estava acontecendo em Samaria chegou, o texto diz: ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, a reação da liderança não foi de indiferença ou de suspeita, foi de engajamento ativo. Atos 8,14 diz que eles enviaram para lá Pedro e João, mandaram reforços, digamos assim. Exato. E a lição vê isso como um ato crucial, de apoio, de validação e também para garantir a unidade, sabe? Doutrinária, espiritual. Não bastava a mensagem se espalhar. Era preciso que os novos convertidos fossem integrados na comunidade maior, recebessem o cuidado pastoral da liderança que já existia. A fonte usa isso para argumentar sobre a importância do suporte contínuo na missão, não só o envio inicial. Faz sentido pensar esse papel de conexão, de validação. Mas a missão específica de Pedro e João, em Samaria, parece ter tido um objetivo ainda mais pontual, né? Pelo relato de Atos 8, 15 a 17. Sim, teve sim. O texto diz que eles foram e oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. E explica, porque o Espírito sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Isso levanta uma questão, né? Eles já tinham crido, recebido a palavra e já tinham sido batizados. Por que essa intervenção adicional para receber o Espírito Santo? Como é que a lição interpreta essa sequência? Olha, aqui a gente entra num ponto teológico que é central para a perspectiva dessa fonte que a gente está analisando. É uma visão comum em tradições pentecostais carismáticas. A lição, se baseando nesse e em outros relatos de Atos, apresenta o que ela considera ser um processo completo de iniciação cristã, e que ocorre em etapas distintas, embora possam acontecer bem próximas no tempo. Etapas distintas. Quais seriam? Crer na palavra, isso resulta na conversão, na justificação pela fé. Segunda etapa, o batismo nas águas, que é um testemunho público dessa fé, uma identificação com Cristo. E a terceira etapa, o recebimento do Espírito Santo, uma experiência que vem depois
e que a lição e o comentário bíblico que ela cita chamam de batismo no Espírito Santo. Então, para essa fonte, não são só experiências diferentes, mas partes de uma sequência normativa. Tipo o esperado. Exatamente isso, segundo a interpretação que está ali. A fonte argumenta que, na visão dos apóstolos e da igreja primitiva descrita em Atos, o discipulado, a experiência cristã plena, incluía essa terceira etapa. A lição é bem direta nisso. Afirma: sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Nossa, forte essa afirmação. Por isso, a ida de Pedro e João a Samaria é vista não só como um apoio geral, mas como uma ação deliberada para garantir que os novos crentes samaritanos tivessem essa experiência que era considerada essencial. O comentário citado pela lição até enfatiza que houve um intervalo definido entre a conversão e batismo deles e o recebimento do Espírito, sugerindo que são coisas distintas mesmo. A fonte interpreta que essa experiência com o Espírito era vista como fundamental para capacitar os crentes para o serviço, para o testemunho, para uma vida cristã mais dinâmica. Compreendo. Fica claro que, na perspectiva desta lição, essa experiência com o Espírito Santo é um elemento crucial, distinto e considerado normativo para completar a iniciação cristã ali dos samaritanos. Então tá, se a gente fosse resumir os elementos-chave que essa fonte, a lição 10, extrai de Atos 8 para explicar a expansão da igreja primitiva no meio daquela diversidade toda. Quais seriam os pontos principais? Acho que podemos destacar 4 pontos principais, que estão bem interligados na análise da lição. A perseguição como um impulso involuntário. Quer dizer, a adversidade, mesmo sendo terrível, funcionou como um gatilho que forçou a igreja a sair da zona de conforto, que era Jerusalém, e cumprir a missão mais ampla, alcançar a Judéia, Samaria. Ok, o impulso... A clareza e centralidade da mensagem. O conteúdo que eles pregavam não era vago. Era focado na palavra e em Cristo, com a cruz no centro. A fonte defende que essa fidelidade doutrinária foi a fonte do poder espiritual que acompanhou tudo. A mensagem certa. A ênfase na experiência com o Espírito Santo. Existia uma expectativa, uma busca ativa pelo poder do Espírito. A intervenção de Pedro e João é vista como a garantia de que os novos convertidos recebessem o tal batismo no Espírito Santo, que eles consideravam essencial para o discipulado completo e para a capacitação. O poder do Espírito. O papel da liderança e da unidade. A Igreja Mãe em Jerusalém, com os apóstolos, teve um papel vital de apoio, de validação, de garantir a unidade doutrinária e também experiencial, conectando os novos grupos à comunidade maior. Apoio e unidade. Excelente resumo. Fica bem nítido como a fonte costura esses elementos para construir o argumento dela, de que a igreja cresceu por causa da perseguição e não só apesar dela, mantendo esses pilares: mensagem focada, poder espiritual e estrutura de apoio. E a lição até usa essa história para lançar um desafio para hoje, não é? Sim, sim. Ela conclui com uma aplicação bem prática. Questiona como os crentes de hoje reagiriam sobre uma pressão parecida por causa da fé. E sugere que a resposta da igreja primitiva, com ousadia na pregação, confiança no poder de Deus, ação coordenada mesmo dispersos, serve de modelo. A ideia é que a fidelidade àqueles princípios de Atos 8 poderia gerar resultados parecidos de crescimento, de impacto, mesmo em contextos hostis ou desafiadores hoje. Atos 8, apresentando um quadro em que a igreja primitiva não foi só uma vítima passiva da adversidade. Pelo contrário, foi ativamente moldada, até impulsionada por ela. Mantiveram um foco rigoroso na mensagem, buscaram uma dinâmica espiritual específica que achavam vital o poder do Espírito Santo e contaram com uma estrutura de liderança que apoiou e validou a expansão. Uma perspectiva realmente fascinante sobre como tempos de crise podem, sim, gerar crescimento e um alcance totalmente inesperado. E essa análise toda nos deixa com uma provocação para a gente refletir, que dialoga diretamente com o centro da interpretação da fonte. O texto descreve como a dispersão física, a diáspora forçada de Jerusalém, levou a mensagem para novos lugares, como Samaria. Quebrou barreiras geográficas, culturais. Sim, a dispersão física como motor. Exato.
Se essa dispersão física foi interpretada como um motor de expansão naquela época, quais seriam as dispersões equivalentes no nosso mundo hoje? Talvez não sejam só geográficas, né? Como assim? Poderíamos pensar, por exemplo, na dispersão digital, com as comunidades, as conversas todas fragmentadas em 1000 plataformas, bolhas online, ou na dispersão social, com essa polarização crescente, essa segmentação toda da sociedade, Verdade. ou até na dispersão ideológica, que dificulta tanto o diálogo, a compreensão mútua. Será que esses fenômenos que a gente muitas vezes vê como negativos, desafiadores, poderiam paradoxalmente ser as novas Samarias? Nossa. Novas fronteiras inesperadas. Talvez. Novas fronteiras, novas oportunidades inesperadas para quem deseja compartilhar suas convicções mais profundas. E, se for assim, talvez isso exija justamente aquela clareza de mensagem e aquela dependência de algo maior, parecido com o que a fonte descreveu lá em Atos 8, para conseguir navegar nesses territórios tão fragmentados de hoje. É uma questão que conecta aquela experiência antiga com as complexidades do nosso presente, né? Algo para a gente continuar pensando.